Jó, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler a partir do versículo 7, né? Jó, capítulo 1, versículo 7 e 8. Todos acharam? Diz amém? Amém. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e se desvia do mal. Agora vamos pular lá para o capítulo 2, no versículo 3 do livro de Jó. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e se desvia do mal, e ainda retém a sua sinceridade. Senhor meu Deus, fala conosco através da tua poderosa palavra, e que a tua palavra venha ser semente lançada em terra fértil nessa noite. Pai querido, que nós possamos sair daqui abençoado, agraciado pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Estava em casa lendo a palavra de Deus. Eu sei que no livro de Jó, eu creio que vocês já ouviram muitas das vezes as pessoas pregando sobre Jó. Você também já deve ter lido sobre Jó. E é uma história de fé, é uma história tremenda de um homem que, através dessas tribulações, através de tudo que ocorreu na vida dele, lá na frente ele pôde ter experiências com Deus. E muitas das vezes serve para as nossas vidas, porque o que passamos nos dias atuais não é comparado com a aprovação que Jó passou. Eu não aguentaria, eu não suportaria perder 10 filhos. Jó perdeu 10 filhos. Ele perdeu toda a sua riqueza, perdeu todo o seu gado, perdeu todo o seu funcionário. O único bem que ele tinha era a esposa. A Bíblia diz que depois de ele perder tudo, ele se coçava com um taco de telha devido às feridas que ele tinha no corpo. Os amigos de Jó, de longe, oravam
Deus ele faz uma pergunta para Satanás: você tem observado meu servo Jó? Então nós vemos que Satanás, ele não fica parado em um lugar. Tem pessoas que ficam, que o diabo só fica numa encruzilhada, em um cemitério, em uma beira de praia. Não, Satanás ele rodeia a terra, ele observa as pessoas. Cada um que está aqui nessa noite, assim como Deus te conhece, Satanás também te conhece. Assim como Deus tem te observado, Satanás também tem te observado. Assim como Deus conhece as suas atitudes, Satanás também conhece as suas atitudes. Satanás sabe quem é você. E a Bíblia diz que Deus, ele faz uma pergunta para Satanás, mas na realidade ele queria mostrar para Satanás que havia um homem na terra que, independente de qualquer coisa que houvesse ocorrer ou acontecer na vida dele, ele ia continuar sendo fiel a Deus. Aleluia. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Porque não tem ninguém na terra que seja semelhante a ele. Muitas das vezes nós queremos que alguém venha se parecer conosco. Pessoas vêm até, por mais que as nossas atitudes sejam boas, nós queremos que as pessoas façam as mesmas coisas que nós fazemos. Talvez ter as mesmas atitudes.
ser igual a Pedro, mas você vai querer fazer as mesmas coisas que Pedro fez. Pedro levou Jesus 3 vezes e outras coisas mais. Ele perdeu a salvação? Não, o apóstolo, ele realmente se converteu ao Senhor, mas eu não quero ser um Pedro, eu não quero ser um Paulo, eu não quero ser um Tiago, eu tenho que ser eu mesmo. Paulo, ele fez o que ele tinha que fazer, está na glória do Senhor. Pedro, ele fez o que ele tinha que fazer, Tiago fez o que ele tinha que fazer, João fez o que ele tinha que fazer, e nós temos que fazer o que nós temos que fazer. Nós somos completamente diferentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí Deus, ele fala: olha, não tem na terra ninguém igual a Jó. Poderia ter alguém que era caridoso, poderia ter alguém que tinha a mesma riqueza de Jó, poderia ter alguém que poderia ter os mesmos bens que Jó tinha, poderia até falar igual a Jó, pensar igual a Jó, mas não era Jó. Jó era Jó e não tinha outro Jó na terra. Então cada um de nós, você nem bater o seu peito e dizer eu sou eu. Se alguém chegar para você e falar assim: olha, você tem que melhorar, por que você não se veste igual o fulano? Por que você não fala igual o Bertano? Assim, porque eu não sou ele, eu sou eu. Deus me fez assim. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo que, como uma das qualidades de Jó, ele ser ele mesmo, porque não tinha ninguém igual a ele, semelhante a ele. Aí Deus continua testificando, e Deus testifica para Satanás já 2 vezes, no capítulo 1 e no capítulo 2. Deus está falando das qualidades de Jó. Aí Deus fala: olha, sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. E nós vimos aqui depois que Deus fala para Satanás que não havia homem igual a Jó. Aí Deus fala que Jó é um homem sincero. Amém? Amém. Repete comigo: sincero. Sincero. O que é uma pessoa sincera, irmão? Uma pessoa sincera é uma pessoa que não mente, não vive de engano. Uma pessoa franca é aquela que olha nos teus olhos e fala o que você tem que ouvir. Não fica fazendo curva, não passa a mão no ego de ninguém. O que é certo, o que é errado. Isso é uma pessoa sincera. Quando uma pessoa sabe que o outro está indo para o erro, está caminhando para o erro e está indo para o inferno, e não abre os olhos dela, essa pessoa não é sincera. E nem ama. Porque se a gente passa a mão na cabeça e acolhe o erro e joga um pano quente sobre o pecado, isso não é amor, irmãos. Porque a pessoa pode perder sua vida de uma hora para a outra e ir para o inferno, e foi com o pecado acobertado. Uma pessoa sincera. Jó era o tipo de pessoa que era sincera, falava a verdade, olhava olho a olho com ele, não tinha engano, não tinha mentira. Uma pessoa sincera, honesta, direita, verdadeira, cordial, leal, natural, e fala o que pensa. Aí tem pessoa que fala: mas minha irmã, você é muito bruta em palavra. Tem hora que você parece que vai explodir. Meu irmão, não é desse jeito, você tem que ser mais calmo. Não é. Deus te fez assim. E muitas das vezes parece que a pessoa está nervosa, mas não é.
Os irmãos estão entendendo? Diz amém. Amém. Então a pessoa sincera é aquela que fala o que ela pensa. Se você acha que a pessoa está errada, você vai falar que ela está errada. Mas se você vê que ela está certa, você vai dizer que ela está certa. Essa é uma pessoa sincera. Mateus capítulo 5, versículo 37. E quem é a pessoa sincera? É aquela que no seu falar é sim, sim, não, não. Porque sabe que o que passa disso é chamado de procedência maligna. Já entra para o lado da mentira. E não há sinceridade onde tem mentira. Então seja sua palavra sim, sim, não, não. Isso é sinceridade. Quando você chega para a pessoa sim, sim, não, não, ela está olhando para você, por mais que ela não queira ouvir, você está sendo sincero com ela. Você está sendo verdadeiro com ela. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu vejo na Bíblia também, lá em Atos capítulo 5, versículos 1 a 10, quando fala lá da história de Ananias e Safira. Irmãos, Ananias, ele não morreu por causa de oferta, por causa de dízimo, por causa de dinheiro. Simplesmente morreu porque era mentiroso. E a Bíblia diz que a mentira, ela vem do diabo. O pai da mentira é o diabo. Quando ele pegou aquele pedaço de terra e vendeu, a Bíblia diz que ele tinha uma herdade e vendeu, e pegou uma parte do dinheiro, escondeu uma parte, a outra parte ele levou para entregar na igreja, onde Pedro era o pastor. Só que a igreja tinha o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é chamado de Espírito da verdade. Onde tem o Espírito de Deus, a mentira não reina, ela não fica, e o mentiroso é desmascarado. Ele chega lá com o seu dinheiro, e quando vai entregar Pedro, a primeira coisa que Pedro fala, Ananias, porque você deixou Satanás entrar no seu coração, você vendendo aquela terra ou não, você dando aquele dinheiro de oferta ou não, é seu, você pode fazer o que você quiser. E Ananias morreu. Quando a mulher dele, a Safira, veio para a igreja, o marido já estava enterrado. E Pedro faz a mesma pergunta para a mulher: por quanto vocês venderam aquele pedaço de terra? Ela mentiu. E a Bíblia diz que ela morreu. Pedro disse: está vendo aqueles homens pela porta, lá na porta, acabaram de sepultar seu marido, e ela caiu morta, morreu. Morreu, não foi por causa do dinheiro, morreu porque queria mentir dentro da igreja. Aí nós pregamos que Deus é amor, que Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Não se deve brincar com Deus, não se deve brincar com as coisas de Deus. E muitas das vezes, irmãos, mas é uma mentirinha. Não existe mentirinha e nem existe mentirona. Não existe pecadinho e nem existe pecadão. Roubar uma agulha e roubar um banco para Deus é o mesmo pecado. Mentira é mentira, e o pai da mentira é o diabo. E uma das coisas que aborrece a Deus é a tal da mentira. Porque todo mentiroso tem espírito de engano. Todo mentiroso acha que vai dar pernada em qualquer um. E diante de Deus, aos olhos de Deus, esse tipo de coisa não fica oculta, não fica escondido. Mas eu vejo em Jó, aleluia, a sinceridade. A Bíblia não diz, mas provavelmente era um homem que não vivia com mentiras, não vivia com engano, era um homem honesto nos seus negócios, era um homem direito, era um homem respeitado por todos. Ele falava o que pensava, falava, mas a sinceridade dele era maior do que qualquer coisa. E Deus conhece um homem, Deus conhece a mulher quando é sincero, quando tem sinceridade. Provérbios capítulo 11, versículo 3. A sinceridade dos sinceros os
encaminharás. A sinceridade do sincero moço encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Então aquele que é sincero, ele vai caminhar, ele vai prosseguir. Mas aquele que não é sincero, que é desleal, pode ser destruído por Deus. Eu vejo uma outra qualidade aqui de Jó, porque Jó é chamado de servo. Você já imaginou Deus chegar para Satanás e falar assim: observaste o meu servo fulano? Observaste o meu servo ciclano? Deus queria dizer, porque servo é aquele que serve. Hoje a maioria dos servos que se dizem ser servo não querem servir, querem ser servido. Servo é aquele que serve, servo é aquele que está à disposição. O servo não manda, o servo obedece. O servo de Deus, ele tem que andar à vontade de Deus e não à sua vontade própria. E Deus chama Jó de servo. Que maravilha! Você já imaginou Deus chegando para os seus anjos e falando ao teu respeito, chamando você de servo? Jesus chamando você de servo? Satanás olhando para você e sabendo que você tem dono, que você é servo de Deus, que você é propriedade de Deus. Era isso que Deus está falando para Satanás: olha, Jó, ele tem dono, ele é meu servo, ele é minha propriedade. Era isso que Deus estava falando para Satanás. E é isso que Deus, ele deve falar ao nosso respeito quando nós o servimos com toda sinceridade. Amém? Amém. O servo, ele ouve, obedece, serve com alegria, honra o seu Senhor. Para aquele que verdadeiramente é servo, o servo meu, para ele não tem calor, não tem frio, não tem chuva, não tem sol, não tem distância. Porque se o Senhor fala com o servo, vai em tal lugar e vai abrir a boca, vai dizer que é distante. Se ele está ali, é um servo, está ali para servir. Não tem cansaço, não tem fadiga. Então aquele que verdadeiramente é servo, ele tem que estar disposto a servir. Eu vou dar um exemplo para você que trabalha fechado numa empresa. Pode estar caindo um pé d'água na segunda-feira de manhã, você vai ligar para o seu patrão e vai dizer que você não vai trabalhar porque está chovendo? Você vai ligar para o seu patrão e vai dizer que você não vai trabalhar porque o sol está muito quente? Você vai ligar para o seu patrão e vai dizer: não vou trabalhar hoje porque a empresa está muito longe? Hoje está muito frio, eu não vou trabalhar. Você vai falar isso para o seu patrão? Você vai ligar para o seu patrão e vai dizer: hoje eu não vou trabalhar porque amanheci cheio de dor de cabeça. E tem um monte de crente que vem para a igreja por causa de uma simples dor de cabeça. Não vou para a igreja porque está chovendo. Não vou para a igreja porque está calor. Ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Nunca está disponível. Nunca pode, nunca faz. E depois fala que serve a Deus. A igreja aqui é do pastor Isaías? Responde, irmãos. A igreja do pastor Isaías? A igreja é de quem? É dele. Cada um de nós somos servos. Você vem à igreja por causa do pastor, você vem à igreja porque você tem que vir, não é porque você é servo. Você adora porque você é servo, você ouve a palavra porque você é servo. Tudo que você for fazer em termos de reino, você está fazendo porque você é servo. Se alguém liga, isso aí é para todos aqui, não estou fazendo julgamento. Se alguém ligar para os nossos celulares, pode estar chovendo canivete. Olha, vem aqui porque eu estou com 10 mil aqui para te dar, mas só
de apostasia, a frieza espiritual ia tomar conta de muita gente. Isso também não é bíblico e a gente tem que respeitar. Amém? Amém. Então Jó, ele era servo. Jó não tinha ninguém semelhante a ele. Ele era único, assim como você é único. Jó era sincero, mas a Bíblia diz também que Jó era um homem reto. Um homem reto é como se você pega uma pessoa e coloca em um caminho reto. Um homem reto é aquele que não vira nem para a esquerda e nem vira para a direita. Um homem reto é aquele que não vive com dois pensamentos. O homem reto na presença de Deus, ele não tem um coração convertido e ao mesmo tempo um coração mundano. Ele não serve a Deus e ao mesmo tempo serve ao diabo. O homem reto é aquele que caminha reto em direção ao céu. Bate palma, glorifica o Senhor. Aquele que é reto, ele não muda de direção. O homem reto é íntegro, verdadeiro. O homem reto também é honesto, ele é justo, é insubornável. O homem reto, você pega o homem reto com o homem sincero, aquele que é servo. Irmãos, você não consegue subornar, você não consegue comprar a pessoa que realmente anda em retidão diante de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 21. Há caminhos que parecem perfeitos ao ser humano, contudo no final conduzem à morte. Esses caminhos que viram para a direita, esses caminhos que viram para a esquerda, o caminho de Deus ele é reto, não tem curva. Aleluia! Se nós servimos a Deus, nós vamos andar em caminho reto, nós nos vamos nos desviar, porque todo aquele que se desvia do caminho sai da direção de Deus, sai da vontade de Deus, sai do querer de Deus. Mas o homem reto, ele sempre está disponível a abrir a boca e dizer: Pai, a minha vida está nas tuas mãos, o meu caminho está nas tuas mãos, seja feito conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Aleluia. Salmo 32, verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e cujo espírito não há engano. Então, quando Deus olha para o homem ou para a mulher e vê que ele é reto e que ela é reta, não há engano, não tem engano, não existe engano. Amém? E continuando aqui, já estou quase terminando, qualidades de Deus na vida de Jó, né? É a qualidade de Jó, né, diante de Deus. Nós temos aqui Deus também chamando ele de temente. Deus chama ele de servo. Deus fala que não há outro igual a ele. Deus fala da sinceridade. Deus chama ele de um homem reto. E Deus fala temente, temente a Deus. Na Bíblia, se nós vamos falar aqui, existem várias pessoas que, por temer a Deus, se desviou do mal. Um exemplo é José. Todos conhecem a história de José. Vendido como escravo, jogado dentro de um poço, depois foi levado como escravo para a casa de Potifar. Outra coisa, irmãos, a mulher de Potifar não tentou uma vez, não foi uma só vez, não. Todos os dias aquela mulher perturbava José. Ela queria porque queria seduzir ele. E ele fugia da sedução. Ele fazia de tudo para não estar perto dela. E hoje é diferente. Hoje nós conhecemos pessoas que às vezes
converteram, que o coração ainda é perverso, que não aprendeu a temer a Deus. O temor a Deus é a sabedoria de todas as coisas. Sabe quando nós tememos a Deus e quando pensamos em fazer algo que vai desagradar a Deus, na hora o temor a Deus vai fazer você cair em si. Você vai lembrar quem você é e quem Deus é na sua vida. Quando uma pessoa ela teme a Deus, ela vai fugir de toda a aparência do mal. José não se deitou com aquela mulher, não é porque ele não gostava de mulher, ao contrário, era jovem, estava longe de casa, o patrão não estava em casa, ele tinha de tudo para se aproveitar daquela situação, mas o temor a Deus, aleluia, falou mais alto no coração dele. Quando ela pega na vestimenta dele, vem se deita comigo, porventura pecaria eu contra o meu Deus? Nunca. Porque ele sabia quem era Deus. Amém? Amém. Temente a Deus. Temente a Deus. Eu queria que você olhasse para você. Sabe, tem pessoas que falam, o pastor, é uma palavra pesada, não é, irmãos. É Deus nos alertando. Porque como ele foi com Jó, ele é conosco também. Nós precisamos dar testemunho de servo, de cristão. Andar com a Bíblia debaixo do braço e dizer que é crente, isso é fácil, irmãos. Falar em línguas é fácil. Pregar, tem muita gente que prega aí. Pouco tempo atrás estava conversando com uma senhora. O marido prega, balança a igreja. O cara pode tomar umas caninhas. Eu não vou entrar em detalhe aqui porque não convém. Mas de crente, o sujeito não tem nada. Só voltava a pregar para falar de Deus. Aí chega em casa, não é nada daquilo que aparenta ser. Amém? Você vê como as aparências enganam? Uma vez trabalhando mais dois jovens num ponto de ônibus e chegou um moço com uma pastinha na mão de paletó, gravata, todo alinhado. O irmão olhou assim e disse: rapaz, eu acho que o camarada é do mistério, hein? Aí o outro olha assim: rapaz, cabelo bem baixinho, e falando: rapaz, é o homem de Deus, hein? Você conhece ele? Assim, nunca vi, não sei quem é. Aí eu olho assim: rapaz, ele tem cara de ser aqueles canos de fogo puro. E eu fiquei na minha. O camarada mete a mão no bolso, tira um cigarro, acende e começa a jogar fumaça pela boca, assim. Tem tanto fogo que está saindo até fumaça. Quer dizer, só porque o cara estava de paletó e gravata com a pastinha, era fogaréu, era homem de Deus, era pregador. Está vendo como os aparências enganam? E as igrejas estão cheias de gente pregando e não vive o que prega. Não tem vida com Deus. Se Deus tiver que falar da vida do sujeito para o diabo, não é nem Deus que vai falar, é o diabo que vai falar. Olha, Deus precisa falar. Eu conheço sem vergonha. Ele é assim, é assado, faz isso, faz aquilo. O próprio diabo vai dizer quem é a pessoa, porque o diabo conhece todo mundo. Amém? Amém. Temente a Deus. Quem é temente a Deus? É aquele que ouve a palavra, aquele que guarda a
largura. Sadraque, Mesaque e Abednego foi dado uma ordem para todo mundo se joelhar, prostrar e adorar. E eles não se prostraram, porque eles temiam a Deus. E o povo de Israel estava tudo em joelho, junto com outras nações, prostrado com medo de morrer. E quando o rei descobre que eles não se prostraram, mandaram chamar eles. E eles abriram a boca e falaram: olha, rei, o negócio é o seguinte, nós não vamos nos encurvar diante da tua imagem. O Deus que nós servimos, o nosso Deus, vai nos livrar da tua fornalha e vai nos livrar da tua mão também. E Deus não fez. O temor a Deus trouxe livramento para a vida daqueles 3 jovens. Então vale a pena temer a Deus. No Salmo 111, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, Deus te dá sabedoria. E que sabedoria é essa? A sabedoria que o Espírito Santo te dá para se desviar de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que vai te fazer mal, de tudo aquilo que é ruim para a tua vida. Vai te dar sabedoria para fugir da aparência do mal e fugir também do caminho do inferno. Esse é o Deus que nós servimos. E de tudo que Jó passou, aí no final nós lemos lá, quando nós lemos o capítulo 2, e ele ainda retém, ele ainda continua com a sua sinceridade. Porque no capítulo 1, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas no capítulo 2, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E ainda retém a sua sinceridade, quer dizer, continua sendo o mesmo homem. Passou a prova que passou, mas continua sendo a mesma pessoa. E Deus está falando com você: passa o que você passar, continue a mesma pessoa, continue na mesma fé, continue na mesma posição, porque Deus vai te honrar, assim como honrou a Jó naqueles dias. Ele vai te honrar. Sabe quem é que saiu envergonhado com toda a história de Jó? Não foi Jó. Satanás saiu envergonhado nessa história. Porque Deus mostrou para o próprio diabo que ainda existe homens sinceros, ainda existe mulheres sinceras. Amém? E que Deus possa colocar no teu coração, o Espírito de Deus venha fazer de você verdadeiramente um servo. Que você não venha querer fazer nada de si mesmo, mas faça tudo no controle e na vontade de Deus. E que você também coloque no teu coração que você não precisa imitar ninguém. Você não precisa se vestir igual fulano, falar igual Betano, agir igual fulano de tal. Seja você mesmo, mas seja você mesmo na direção de Deus. Seja você mesmo na direção de Deus. Você não precisa mudar nada. A única coisa que você tem que tirar de dentro de você é tudo aquilo que não presta e que pode te levar para o inferno. Oh, louvado seja Deus. Sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Vamos ficar de pé no nome de Jesus.